Meus queridos, chegou a hora de concluirmos a lição 9. Muito obrigado pela sua companhia, sua participação durante essa semana foi maravilhosa. E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Nós estudamos sobre reconciliação e esperança. Deus enviou Jesus para que todo mundo pudesse ser reconciliado. Essa é uma linguagem coletiva. Mas e você? Você se sente reconciliado com Deus? A lição dessa semana abordou o capítulo 1 de Colossenses e nós estudamos de maneira bem abrangente a qualidade da natureza de Cristo. E isso faz nos entender cada vez mais a qualidade da reconciliação que ele teve desde o seu nascimento até a sua morte. E essa diferença de status é visível. Por isso, nesta semana, cada dia, estudamos um pouquinho de como é importante fazer esse contraste do status divino versus o status humano caído. Então, vamos fazer um breve resumo da lição dessa semana. Em Colossenses 1, 21 e 22, Paulo diz que nós estávamos separados e éramos inimigos de Deus. Essa expressão parece assustadora, mas Paulo estava tratando de um termo extremamente antigo. Desde o Jardim do Éden, Deus considerou a serpente e o descendente da mulher como uma verdadeira inimizade. Por isso, na lição de hoje, nós temos 3 tópicos interessantes que eu gostaria de ressaltar que nós aprendemos. A separação nos tornou incapazes de nos aproximar de Deus. Por isso, a reconciliação foi uma iniciativa de Deus. A segunda lição é que, mesmo sendo pecadores, Jesus não ficou sentado esperando a gente ficar santinho, não. Cristo morreu enquanto nós ainda éramos pecadores, ou inimigos de Deus. E por fim, aprendemos que uma vez alcançados, reconciliados e transformados por Cristo, devemos viver, como Gálatas 2:20 diz, em Cristo, uma nova criatura. Você já ouviu aquela frase, uma vez salvo, salvo para sempre? Pois é, a lição de hoje tem como base Colossenses 1:23. E lá, Paulo diz, parece que Paulo percebe numa ameaça. Ele diz aos colossenses que eles deveriam permanecer alicerçados e firmes na fé. O autor gastou mais tempo com a palavra permanecer e depois alicerçados e firmes. Permanecer também é uma resposta para a fé. O que é fé? Fé é permanecer, estar ali estabelecido. Só que a palavra grega, ela tem mais de um sentido. Por exemplo, em João 8:7, os fariseus estavam permanecendo, insistindo com Jesus para acusar a mulher adúltera. Então, a expressão permanecer alicerçados também envolve insistir, tomar iniciativa. Um outro significado tem a ver com continuar. Pedro estava preso e foi milagrosamente solto. Ele foi então em direção à casa dos discípulos, bateu a porta e uma mulher chamada Rode foi atender. A mulher, do outro lado da porta, ouviu a voz de Pedro, reconheceu a voz de Pedro e ficou tão feliz que ela nem abriu a porta, voltou para falar para os discípulos. Enquanto ela voltava para falar com os discípulos, Pedro permanecia à porta. Pedro continuava a bater a porta. Já as palavras alicerçados e firmes, eles apontam mais para a doutrina da palavra de Deus. Não basta você estar alicerçado na primeira camada do seu conhecimento, da sua opinião, daquilo que o pastor ou algum outro líder disse. É diário essa comunhão, essa pesquisa, examinar as escrituras, fazem com que essa expressão, uma vez salvo, seja diário e seja constantemente atualizada. Caso contrário, uma vez salvo e não praticar, não examinar, não parar para meditar, não estudar, não crescer na graça e no conhecimento,
você vai acabar se perdendo. Em Colossenses 1, 24 a 25, Paulo diz que ele se alegra nos sofrimentos que ele está passando por causa de Cristo. Parece loucura, mas na verdade não é. Paulo está muito, mas muito honrado porque o seu ministério, a sua responsabilidade, faz parte é como se fosse uma gotinha, né, no grande oceano do plano da salvação. Em outras palavras, o seu e o meu ministério, as nossas responsabilidades espirituais, embora sejam singelas e praticamente imperceptíveis, fazem parte de um plano, porque Deus conta conosco. E apesar dos sofrimentos serem terríveis, Deus não planejou os sofrimentos, Ele previu. E por causa dessa previsão, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro foi morto, ou seja, havia uma apólice de seguro. Deus previu o sofrimento e então o plano foi acionado. Durante séculos e gerações, Deus guardou um segredo. A Bíblia chamou esse segredo de mistério e em Colossenses 1, 26 a 27, Paulo disse que esse mistério é Cristo. E mais, nele, esse mistério, Cristo, converge em todas as coisas. Ou seja, a salvação, a reconciliação que Cristo veio fazer, não se limita apenas ao homem, mas a toda a criação. Em outras palavras, a morte de Cristo, ela tem um alcance atemporal e muito mais abrangente do que seres humanos. Uma vez unidos e centralizados em Cristo, começamos a viver a nova atmosfera celestial. Qual é o poder do Evangelho? Sem sombra de dúvidas, é o poder transformador. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. O Espírito Santo toca no coração de qualquer pessoa. Mas é claro, respeitando o livre-arbítrio. Por isso, quando você e eu somos transformados pelo poder do Espírito Santo, nós nos aproximamos da doutrina, da palavra de Deus. E isso nos chama ao amadurecimento espiritual. Precisamos desenvolver o discernimento espiritual. Esse discernimento nos torna mais prudentes e aí facilita o nosso crescimento na fé, no conhecimento e no amor. Por fim, a lição de sexta-feira mostra que a reconciliação é uma via de mão dupla. Assim como nós devemos ser perfeitos, e a nossa natureza, claro, nos impede, mas esse é o nosso desafio, Cristo veio em forma humana mostrar que a perfeição vai ser mais ou menos como ele viveu. E mais, Ellen White chega a dizer que a forma humana de Jesus permanecerá para sempre. Ao assumir nossa natureza, o Salvador se ligou à humanidade por um laço que jamais se romperá. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu à raça decaída. Para assegurar seu imutável conselho de paz, Deus deu seu Filho unigênito para que se tornasse membro da família humana, mantendo para sempre sua natureza humana. Essa é a garantia de que Deus cumprirá sua palavra. Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. A lição 9 realmente explorou temas maravilhosos e eu gostaria de concluir com uma oração. O privilégio de estudar a tua palavra foi muito bom, porque essa semana eu aprendi bastante. Obrigado pela lição da reconciliação. Nos acompanhe nesta nova semana, em nome de Jesus. Amém.